A fortaleza de Valmara se erguia nas montanhas, um gigante de pedra que havia resistido a séculos de batalhas e intempéries. Suas muralhas, já desgastadas pela guerra, agora serviam como o último bastião de um reino que se desintegrava sob a força dos invasores bárbaros. Em seu interior, um grupo de cavaleiros e arqueiros se preparava para resistir a um inimigo implacável que estava a apenas alguns dias de distância. Aurélio, o jovem comandante da fortaleza, observava as linhas de defesa com um olhar cansado. Aos seus 27 anos, ele já havia perdido muito mais do que o esperado para um homem tão jovem. O rosto marcado pelo tempo e pelo peso de tantas decisões pesadas, ele tinha nas mãos a responsabilidade de liderar um grupo de guerreiros em um confronto que, ao parecer, era inevitável. Ele caminhava pelos corredores de pedra da fortaleza, ouvindo o eco de seus passos. Cada som parecia uma lembrança do que estava por vir. A batalha que se aproximava como uma onda imensa, prestes a esmagá-los. Os homens e mulheres sob seu comando estavam cansados, famintos, e a moral estava se esvaindo rapidamente. "Comandante, o senhor deveria descansar", disse Sir Marius, o veterano cavaleiro, interrompendo os pensamentos de Aurélio. Ele já era velho demais para estar na linha de frente, mas sua lealdade não conhecia limites. "O cerco está se aproximando, mas nossos homens precisam de um líder forte, não alguém que carregue esse peso sozinho." Aurélio olhou para Marius e por um momento seus olhos se suavizaram. Ele sabia o que Marius dizia era verdade, mas como descansar quando o destino de todos estava sobre seus ombros? "Eu não posso parar, Marius. Eles esperam que eu tome decisões, que eu os guie até o fim." Marius suspirou, mais uma vez vendo o jovem comandante carregando o fardo de um líder. "A resistência será dura. Os bárbaros não deixarão nada de pé. O que faremos quando os mantimentos acabarem?" Aurélio olhou para a sala, para os arqueiros que afiam suas flechas e os cavaleiros que fazem ajustes em suas armaduras. Cada um deles sabia que a luta seria uma questão de honra, mas também de sobrevivência. Se os invasores conseguissem romper as muralhas, não haveria perdão. Eles seriam exterminados sem piedade. O jovem comandante se virou, indo até a grande janela de pedra, olhando para o horizonte. Lá, longe, ele podia ver a fumaça que subia das aldeias saqueadas. Os bárbaros estavam em avanço. Não restava muito tempo. Aurélio fez um gesto, chamando Lady Helena, a comandante dos arqueiros, para uma reunião urgente. Ela era conhecida por sua calma e precisão sob pressão, uma das poucas que ainda mantinha a esperança. Sua habilidade com o arco era lendária, e ela era uma das líderes mais respeitadas dentro da fortaleza. "Lady Helena, precisamos da sua visão. O que você sugere sobre nossas defesas?" Aurélio perguntou. Helena, que estava ajustando a corda de seu arco, olhou para o jovem comandante. Ela sabia que ele estava pressionado, que a situação era desesperadora, mas ela também sabia que não podia demonstrar fraqueza diante de seus homens. "Devemos focar nas falhas das muralhas. Há pontos onde o terreno é mais baixo, onde eles podem tentar entrar mais facilmente. Podemos reforçar essas áreas com o que temos, mas será necessário que cada um faça mais do que sua parte. Os ataques surpresa à noite têm funcionado até agora, mas não podemos contar com isso por muito mais tempo." Aurélio ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. A jovem comandante tinha razão. A fortaleza era imensa, mas não indestrutível. Cada homem e mulher precisaria lutar com tudo o que tinha, e cada decisão de liderança se tornaria uma questão de vida ou morte. "E quanto aos reforços?" Aurélio perguntou com uma última esperança. Helena olhou-o com um olhar triste. "Os mensageiros enviados há semanas não voltaram. Não podemos mais esperar ajuda. Estamos sozinhos, comandante." A resposta de Helena caiu como um peso sobre ele.
A esperança de que uma intervenção externa salvasse a fortaleza era agora uma lembrança distante. Aurélio sabia que, se quisessem sobreviver, teriam que confiar uns nos outros e lutar com tudo o que tinham. No silêncio da noite, com os últimos raios de sol se extinguindo, Aurélio reuniu todos os comandantes de setores da fortaleza. Com os olhos cansados, ele levantou a espada diante de seus homens. Esta será a nossa última resistência, ele disse, a voz firme e carregada de determinação. Não lutaremos apenas por nossas vidas, mas pelo futuro do nosso povo. Somos o último bastião. E enquanto houver um de nós de pé, essa fortaleza será nossa. Os homens e mulheres ao seu redor levantaram as armas, uma última demonstração de união e coragem antes do grande teste. A batalha estava chegando, e eles sabiam que o verdadeiro combate começaria ao amanhecer. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo som distante dos tambores de guerra, que ressoavam nas colinas ao redor da fortaleza. Aurélio não conseguia dormir. Cada passo que os bárbaros davam em direção à sua posição trazia uma sensação crescente de aperto no peito. A morte estava à porta, mas ele não podia deixar que seus homens percebessem o medo que também se espalhava por seu corpo. Dentro das muralhas da fortaleza, a tensão era palpável. Os cavaleiros e arqueiros se preparavam para o que estava por vir. Mas havia um cansaço em seus olhos. Muitos deles tinham perdido amigos e familiares durante as invasões, e agora estavam prestes a enfrentar o que parecia ser uma batalha impossível de vencer. Aurélio passeava pelos corredores escuros da fortaleza, refletindo sobre as palavras de Lady Helena. Não havia mais reforços a caminho. O que restava era a coragem e a astúcia. Quando chegou ao centro de comando, encontrou os tenentes e líderes de cada unidade, aguardando suas ordens. Bom, temos uma última chance, Aurélio disse, a voz firme. Os bárbaros são numerosos, mas não são imbatíveis. Vamos usar o terreno a nosso favor. Eles não sabem o que os espera aqui. Ele desenhou um mapa improvisado em uma tábua, traçando as áreas vulneráveis e os pontos fortes da fortaleza. Cada cavaleiro e arqueiro teria uma posição estratégica e os ataques seriam coordenados. Cada movimento seria decisivo. Temos que manter a moral alta. Se cairmos, a fortaleza cai com a gente, Aurélio continuou. Lutaremos com inteligência e não com força. O inimigo pode ser maior, mas temos a vantagem do terreno e da determinação. A primeira investida. O primeiro ataque chegou na madrugada seguinte. O som de gritos e o clangor das espadas começaram a ecoar pela fortaleza, reverberando pelas paredes de pedra. Os bárbaros estavam avançando com força total, suas hordas em um movimento incessante em direção ao portão principal. Porém, Aurélio e seus homens estavam prontos. O treinamento intenso e as semanas de preparação se mostraram vitais. Lady Helena, que liderava os arqueiros, estava em posição na muralha leste. Ao ver os bárbaros se aproximando, ela deu o sinal. As flechas começaram a voar, atingindo os inimigos com precisão letal. Mas o número dos invasores era imenso e eles não hesitaram em continuar a marcha, mesmo com as baixas iniciais. No portão, os cavaleiros de Aurélio estavam prontos para a primeira linha de defesa. Quando os bárbaros chegaram, os cavaleiros avançaram com suas lanças e espadas. O choque de metal contra metal ecoou no campo de batalha. Aurélio estava na linha de frente, sua espada brilhando com o reflexo das chamas que queimavam nas colinas. Ele cortou um inimigo pela metade, mas sentiu o peso da batalha em seus ombros. As primeiras ondas de bárbaros começaram a retroceder, mas era evidente que não seria suficiente. Havia mais inimigos, muitos mais. Eles estavam cercados por todos os lados e a resistência que ofereciam estava começando a vacilar. A última linha de defesa. Horas se passaram e o ataque não cessava.
As forças bárbaras, embora inicialmente surpreendidas pelas emboscadas, estavam agora se reorganizando. O ataque deles era implacável, e as muralhas da fortaleza já estavam sendo abaladas. Aurélio reunia suas forças a cada nova onda, mas sabia que não poderia manter esse ritmo por muito mais tempo. Ele olhou para Lady Helena, que ainda liderava os arqueiros. Seus olhos estavam cansados, mas ela não mostrava sinais de desistência. "Estamos mantendo a linha", Helena gritou com a voz grave, "mas o tempo está contra nós." Aurélio observou as baixas ao redor. Homens e mulheres caídos, feridos e gritando. A fortaleza estava resistindo, mas por quanto tempo mais? Ele sentiu uma onda de desespero, mas não podia ceder. Não agora. "Não podemos parar. Se a muralha cair, tudo será perdido." Ele respondeu com firmeza. A luta continuava, mas algo dentro de Aurélio estava se quebrando. O peso das perdas começava a ficar insuportável, e ele sabia que a fortaleza não poderia resistir por mais muito tempo. Mas ainda havia algo em seu coração, uma pequena centelha de esperança. A traição que se aproxima. Enquanto a batalha roncava ao redor da fortaleza, uma sombra se movia silenciosamente pelos corredores. Um pequeno grupo de soldados, insatisfeitos e cansados, começaram a questionar a liderança de Aurélio. Eles eram homens que já tinham perdido demais e que acreditavam que a rendição seria a única saída. Um desses soldados, Jarek, um ex-membro da guarda de elite, encontrou-se com outros durante uma pausa nas defesas. Eles estavam cansados da luta, da morte constante. Jarek olhou para seus companheiros, o olhar sombrio. "Nós podemos acabar com isso agora. Se abrirmos a porta, os bárbaros nos pouparão. Eles não matarão quem se render." Mas o capitão da unidade, Marcos, olhou fixamente para ele. "A rendição nunca foi uma opção. Somos soldados de honra." Jarek não respondeu, mas o semblante de dúvida estava em seu rosto. Ele sabia o que a rendição significaria para ele, para sua alma. Mas o peso das perdas estava começando a ser insuportável para muitos dentro da fortaleza. Uma escolha crucial estava prestes a ser feita, e se fosse tomada, poderia significar o fim da luta por todos. Gancho final, o cerco crescente. O céu começava a escurecer e o som do cerco se intensificava. As forças inimigas estavam mais organizadas e a muralha do lado norte estava começando a ceder. Aurélio, ainda de pé, estava pronto para enfrentar o que viesse pela frente. Mas o medo no coração dos homens aumentava, e ele sabia que o momento decisivo estava chegando. A pergunta era clara: resistir até o fim ou se render e aceitar o que os invasores trouxessem? Aurélio tinha uma decisão difícil a tomar. A fortaleza podia cair, mas ele não poderia deixar que sua moral desmoronasse. "Permaneceremos de pé, até o último homem", ele disse, com uma coragem que inspirava todos ao seu redor. E a batalha estava longe de acabar, e o que viria a seguir dependeria de mais do que coragem. Dependeria da força de sua liderança, da fé de seus homens e da determinação de continuar, mesmo diante de tudo que parecia perdido. A noite caiu sobre a fortaleza com uma escuridão pesada, o som das batalhas ainda ecoando ao longe. As flechas não paravam de voar, e o retumbar dos tambores bárbaros parecia aumentar a cada momento. A pressão sobre os defensores da fortaleza estava crescendo, mas o maior desafio ainda estava por vir. Dentro das muralhas, onde os homens e mulheres lutavam para manter a moral, algo mais sombrio se formava nas sombras. Aurélio estava no centro de comando, tentando fazer o possível para manter a unidade entre seus homens. Seus olhos estavam cansados, mas a determinação ainda os sustentava. Ele sabia que a resistência já não era apenas uma questão de força, mas de vontade. Cada golpe contra os invasores estava esgotando suas forças, e o fim parecia cada vez mais próximo.
A semente da dúvida. Enquanto Aurélio estudava o mapa da fortaleza, seu tenente Marcos entrou na sala com uma expressão preocupada. Comandante, há algo que você precisa saber. Aurélio olhou para ele, franzindo a testa. O que aconteceu? Eu encontrei algo. Um grupo de nossos homens está agindo estranho. Não parece que eles estão cumprindo suas ordens corretamente. A moral deles está baixa e alguns começaram a questionar a liderança. Marcos respondeu com um tom grave. Aurélio sabia o que isso significava. A pressão da guerra, a luta pela sobrevivência e as perdas imensas começavam a gerar desconfiança entre os próprios soldados. Não era incomum em tempos de desespero, mas ainda assim, isso ameaçava a unidade que eles tanto precisavam. Quantos estão envolvidos? Aurélio perguntou, tentando manter a calma. Alguns, comandante. Não muitos, mas é o suficiente para começar a formar uma sombra de dúvida entre os outros. Eles dizem que a rendição é a única opção. Marcos assentiu e saiu, deixando Aurélio em silêncio. O comandante olhou para o mapa diante dele, mas as palavras de Marcos ecoavam em sua mente. Ele já havia enfrentado muitos desafios em sua vida, mas a ameaça de traição interna era diferente, e ela não vinha apenas de fora. Era algo que poderia minar tudo o que haviam conquistado até ali. Aurélio sentiu um aperto no peito. Ele sabia que a rendição não era uma opção. Se alguém se rendesse agora, poderia quebrar a resistência de todos. Ele olhou para Marcos e disse: preciso que você monitore os homens. Se houver algo fora do normal, eu preciso saber. Rápido. A descoberta da traição. Horas depois, enquanto a fortaleza parecia mergulhada em uma quietude antes da próxima onda de ataques, Jarek, o soldado que havia começado a questionar a lealdade, foi encontrado no setor oeste, onde ele e alguns outros estavam à parte. Aurélio e Marcos chegaram ao local silenciosamente, encontrando Jarek conversando em voz baixa com outros soldados. A tensão era palpável. Os soldados estavam nervosos, a esperança estava se esvaindo e eles procuravam alguma forma de se salvar, mesmo que isso significasse trair a confiança do comandante. Jarek! Aurélio gritou, fazendo o soldado pular de surpresa. O homem se virou, seus olhos agora revelando um misto de medo e arrependimento. Ele sabia o que estava em jogo. Comandante, eu não queria isso. Nós... Jarek tentou justificar, mas suas palavras foram interrompidas por Aurélio. Você está tentando abrir os portões para os bárbaros, não está? Aurélio perguntou com frieza. Jarek não conseguiu mais esconder a culpa. Sim, eu pensei que poderia nos salvar. Pensamos que seria mais fácil se rendermos, mas não conseguimos mais aguentar. As mortes estão se acumulando e as coisas estão se tornando insuportáveis. Aurélio sentiu uma onda de raiva, mas também de tristeza. Ele sabia o que a pressão fazia com as pessoas, mas ele não podia deixar isso passar. A sobrevivência do grupo e talvez do próprio reino estava em jogo. Decisão de liderança. Você me traiu, Jarek, mas você não terá mais chance de fazer isso. Aurélio disse, seus olhos fixos no soldado. Você pode tentar se redimir lutando ou será preso. O destino do nosso povo e dos nossos homens não será decidido por uma rendição covarde. Jarek olhou para ele, os olhos cheios de arrependimento, mas também de uma resignação amarga. Ele sabia que não tinha mais escolha. Eu vou lutar, comandante. Não me importo mais com minha vida. Mas a traição não terminava com Jarek. Aurélio sabia que havia mais corações quebrados, mais soldados prontos para abandonar a luta. Ele não podia deixar que isso se espalhasse. Ele mandou que os soldados desleais fossem mantidos sob guarda até que a situação fosse resolvida. Mas ainda havia mais a fazer. Aurélio reuniu seus oficiais mais leais. A confiança de todos estava agora em jogo.
Ele sabia que a guerra era contra os invasores, mas o verdadeiro inimigo poderia estar dentro de sua própria fortaleza. Preparativos para o contra-ataque. Com o cerco continuando e a traição sendo controlada, Aurélio se preparou para o que viria a seguir. Ele não podia mais se dar ao luxo de esperar. Ele sabia que se o cerco fosse rompido, sua resistência estaria condenada. Mas ele também sabia que esse era o momento de agir. Com suas forças reorganizadas e a lealdade restaurada entre os soldados, ele reuniu todos para o maior ataque de todos. A batalha final estava se aproximando e Aurélio precisava usar toda a sua inteligência e coragem para transformar o impossível em realidade. Gancho final. O último desafio. À medida que o ataque dos bárbaros se aproximava de novo, o sol se pôs sobre a fortaleza. Aurélio, de pé na muralha, olhou para seus homens. Eles estavam cansados, mas prontos. Ele sabia que sua última decisão seria a mais difícil de todas. Não se tratava apenas de vencer a batalha, mas de manter a honra, a coragem e a esperança viva. Ele olhou para o horizonte, onde as sombras dos invasores se formavam. O campo de batalha estava prestes a ser reaberto, e Aurélio precisava dar o comando final. Agora é nossa vez, ele disse para seus homens, com um olhar que refletia não só o peso da liderança, mas a força que ele teria que tirar do fundo de sua alma. A manhã seguinte trouxe consigo um céu nublado e carregado de tensão. O som das botas de guerra ecoava pelas muralhas, enquanto os soldados se preparavam para o contra-ataque de Aurélio. A fortaleza estava exaurida, mas havia algo mais agora. Uma chama renovada, acesa pela bravura e pela determinação de seus líderes. Aurélio não podia mais esperar. A última chance de reverter o cerco era agora ou nunca. O plano de Aurélio. Aurélio sabia que a resistência precisava ser inteligente, não apenas feroz. Ele se reunira com os melhores estrategistas da fortaleza para formular um plano ousado. Um ataque surpresa durante o amanhecer, quando as tropas inimigas estavam menos alertas. Utilizando o terreno montanhoso a seu favor, Aurélio planejava uma infiltração rápida e devastadora no campo de suprimentos dos bárbaros, enfraquecendo-os antes que pudessem lançar o ataque final. Este é o nosso momento. Se conseguirmos surpreendê-los, podemos inverter a maré da guerra, Aurélio explicou a seus homens. O plano era simples, mas arriscado. Pequenos grupos de cavaleiros e arqueiros se infiltrariam no acampamento dos bárbaros à noite, cortando as linhas de suprimento e causando caos antes de voltar para a fortaleza. A execução do plano. A noite chegou, e sob o manto da escuridão, os grupos de guerreiros começaram sua marcha silenciosa em direção ao campo inimigo. A tensão era palpável, mas a determinação era mais forte. Aurélio liderava pessoalmente um dos grupos, enquanto Lady Helena organizava os arqueiros para cobrir a retaguarda. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelos passos cuidadosos dos soldados e pelo som de flechas sendo preparadas. Quando chegaram ao campo dos invasores, o cenário era pior do que Aurélio imaginava. Os bárbaros estavam mais bem organizados do que ele pensava, e suas patrulhas estavam mais numerosas. A missão de infiltração estava prestes a se tornar ainda mais difícil. O confronto imediato. Em um movimento coordenado, os guerreiros de Aurélio atacaram as reservas de suprimentos dos bárbaros, incendiando os depósitos de comida e armas. As chamas iluminaram a noite, e os gritos dos invasores começaram a ecoar pela planície. Os bárbaros se reagruparam rapidamente, mas a surpresa foi total. Aurélio e seus homens, com a vantagem de terreno e agilidade, atacaram com precisão. No entanto, o confronto logo tomou uma virada inesperada. Mais tropas bárbaras apareceram, emergindo das sombras, como se soubessem exatamente onde o ataque ocorreria. A emboscada parecia ter sido prevista. Aurélio percebeu que algo estava errado.
uma possível traição dentro das fileiras inimigas, ou mais provavelmente uma observação mais cuidadosa do terreno. Recuo e planejamento. Quando os bárbaros começaram a se reagrupar, Aurélio e seus soldados foram forçados a recuar. A surpresa havia sido eficaz, mas o número esmagador de inimigos não permitia que a batalha fosse vencida naquele momento. Eles voltaram para a fortaleza, mas o sucesso do ataque não foi completo. Aurélio, ainda com o plano original em mente, sabia que o cerco não poderia ser rompido apenas com emboscadas. Ele precisava da vantagem definitiva, um golpe que colocasse os invasores de joelhos. Mas o tempo estava contra eles. Gancho final. O último empenho. De volta à fortaleza, Aurélio reuniu todos os seus oficiais leais. O ataque não havia destruído os inimigos como esperado, mas havia enfraquecido suas linhas. O próximo passo seria decisivo. A grande batalha, onde não haveria mais espaço para falhas. A resistência estava em seu ponto mais fraco, mas a força interior de seus soldados parecia mais forte do que nunca. Agora é tudo ou nada, disse Aurélio com uma confiança renovada. Preparar a última linha de defesa, este é o momento de mostrar quem somos. Com uma última preparação, a batalha final se aproximava. O último ataque seria o ponto de inflexão. A luta pela sobrevivência não estava apenas em suas mãos, mas na coragem de cada guerreiro sob seu comando. O dia seguinte chegou com uma luz fria, a aurora apenas começando a iluminar as ruínas da fortaleza. O ar estava carregado de tensão. Aurélio sabia que a batalha final seria a prova de fogo. Não haveria mais tempo para estratégia ou manobras furtivas. Agora era tudo ou nada. A resistência da fortaleza estava à beira do colapso, mas a determinação de seus soldados parecia inquebrantável. Eles iriam lutar até o último homem, até o último suspiro. O preparativo final. Dentro das muralhas, o som das armaduras sendo ajustadas, as espadas afiadas e as flechas preparadas preenchia o ar. Os cavaleiros estavam posicionados para o último confronto, enquanto os arqueiros tomavam suas posições nas muralhas. Cada homem sabia que este seria o confronto decisivo, mas nenhum estava disposto a se render. Aurélio andava pela linha de frente, observando cada soldado, cada comandante, tentando sentir a pulse de sua força interna. Ele olhou para a Lady Helena, que estava ao seu lado, e não precisou dizer nada. Eles sabiam o que estava em jogo. Ela assentiu com os olhos firmes, já se preparando para o que viria. "Preparem-se!" Aurélio ordenou, sua voz ecoando pela fortaleza. "O futuro do nosso povo está em nossas mãos." Ele sabia que não poderia falhar. Se a fortaleza caísse, o reino inteiro cairia. Ele tinha um último plano. Um ataque em massa com uma força concentrada usaria o terreno ao seu favor, as montanhas, a escuridão da manhã e a surpresa. Mas, para que isso funcionasse, seria necessário um sacrifício: o avanço dos bárbaros. Do lado de fora, os bárbaros estavam prontos para o ataque final. Suas hordas se reuniram diante das muralhas da fortaleza com escudos levantados e armas afiadas. Eles sabiam que estavam à beira da vitória, e a esperança nos olhos dos invasores era inconfundível. Eles acreditavam que esta seria a última resistência a ser destruída antes de varrerem o resto do reino. Mas Aurélio não se intimidou. Ele sabia que os bárbaros subestimaram a resistência da fortaleza. Eles acreditavam que a derrota de alguns dos combatentes mais experientes significava que seria fácil tomar a posição. Eles estavam errados. "Agora!" Aurélio gritou, dando o comando. O último ataque. O som da batalha começou com uma explosão. Os cavaleiros avançaram com a força de um relâmpago, batendo contra as linhas inimigas, quebrando sua formação. Os arqueiros dispararam em massa, causando um caos instantâneo.
Aurélio estava no centro, lutando ferozmente, sua espada cortando os bárbaros que avançavam em sua direção. Ele estava exausto, mas cada golpe o impulsionava, sabia que era agora ou nunca. Mas logo ele percebeu algo que o fez parar por um momento. O inimigo estava se reorganizando. A vantagem que ele imaginava ter começado a diminuir. Os bárbaros estavam mais adaptados do que ele pensava, e com o número crescente de inimigos, a batalha estava se tornando uma questão de resistência. O sacrifício de Aurélio. Com o avanço dos bárbaros, Aurélio sabia que a linha de defesa não suportaria por muito mais tempo. Em um último esforço, ele tomou uma decisão desesperada. Ele pediu para que seus cavaleiros formassem um círculo em torno de sua posição e, com um grito de guerra, partiu para o campo de batalha com um punhado de guerreiros. Aurélio, com a espada levantada, cortou caminho através da horda inimiga. Ele sabia que essa seria sua última luta, e sua missão era garantir que os outros pudessem escapar com vida. Ele sentiu a dor das feridas em seu corpo, mas sua mente estava focada apenas em um objetivo: garantir que sua morte não fosse em vão. Ele foi cercado pelos inimigos, mas lutou com a ferocidade de um homem que sabia que o tempo estava contra ele. Ele derrubou um bárbaro após o outro, mas suas forças estavam diminuindo. Quando finalmente caiu, foi com uma última lança cravada em seu peito. No entanto, seus cavaleiros, inspirados pelo sacrifício de Aurélio, aproveitaram o momento para atacar com tudo o que tinham. O legado de Aurélio. A fortaleza de Valmara não resistiu à ofensiva final dos bárbaros, mas o sacrifício de Aurélio não foi em vão. O que restou dos soldados de Aurélio conseguiu abrir caminho para a fuga, levando com eles o nome de seu comandante e a esperança de reconstituir o reino. A coragem e determinação de Aurélio se tornaram o legado de resistência de um povo que nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Apesar da perda da fortaleza, os sobreviventes da resistência começaram a se reunir sob uma bandeira de esperança. A Batalha de Valmara foi um lembrete de que a luta pela liberdade e pela justiça nunca é em vão, mesmo quando a morte parece ser a única saída. A história de Aurélio, o comandante que nunca se rendeu, se espalhou por todo o reino. Sua memória inspirou outros a se levantarem contra os tiranos, garantindo que o fogo da resistência nunca se apagasse. Ele não morreu em vão, disse Lady Helena, olhando para as chamas que consumiam os restos da fortaleza. A luta ainda continua. E assim, enquanto as cinzas de Valmara se espalhavam pelo vento, uma nova era de resistência começava a surgir.